esperança, nós já vimos estas 6. E hoje nós vamos estudar Elias na caverna da depressão, que é uma doença já antiga, mas que tem se manifestado muito nos últimos tempos. Porém, não é algo novo, é algo do ser humano. E eu gostaria de convidar-lhes a abrirem as Bíblias, primeiro em Tiago. É só um texto, depois nós vamos para 1 Reis, que a vida de Elias está relatada ali no primeiro livro de Reis, mas o primeiro texto que eu gostaria de pensar, que é a base nossa, Tiago, capítulo 5, é o último capítulo, no verso 17, está lá na última folha de Tiago, 5,17, diz assim: Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Nós vamos orar agora. O Saulo está com o microfone. Então, peço para Samuel orar, já está aí perto de você. Oremos. Pai Santo, Pai Justo, te agradecemos por mais uma vez estarmos na sua casa, Senhor, te honrando, te glorificando. Te pedimos pela volta agora dos irmãos que estavam na viagem missionária, que o Senhor os tragam em paz, Senhor, para a tua casa, para os seus lares. Te pedimos pela palavra agora, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o pastor Viana, ele possa falar somente da tua palavra, Senhor. Nos abençoe nesta noite, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Agora eu gostaria que você fosse lá para o Antigo Testamento comigo. E eu preciso que você fique lá no primeiro livro de Reis. No primeiro livro de Reis, capítulo 19. Veja se alguém do seu lado está sem Bíblia ou se precisa de uma ajuda. Porque é o texto que talvez a gente tenha que sair de vez em quando dele, mas é o texto base. Se você ficar aqui em 1 Reis 19, nós vamos ficar juntos durante toda a mensagem. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, os 13 primeiros versículos dizem assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, fendia os montes e quebrava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento.
E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Até aqui. Vamos pensar. Você que está acompanhando, ou você que tem destreza ou conhecimento bíblico, sabe que Elias está vindo de uma campanha vitoriosa. Várias batalhas, mas uma campanha vitoriosa. Olha, uma pessoa que tem um contato com Deus tamanho, que diz assim, não vai chover, e Deus não fala, não vai chover. 3 anos e 6 meses. Depois esse homem ora ao Senhor e diz, pode chover, e chove. Esse homem que chega e diz, bom, vamos ver se vocês realmente servem ao Deus verdadeiro. Pode colocar aqui um bezerro morto, manda que o seu Deus aí caia fogo do céu e queima, e não queima. E o dele, ele fala, joga água umas 3 vezes nesse negócio aqui. E ele ora ao Senhor e cai fogo e pega tudo. Esse homem mata 850 profetas, ou pelo menos os 450 de Baal. Só que, quando chamada Jezabel, ou Jezebel, depende da sua tradução, diz, eu vou te matar, ele foge. Como pode? Como pode? Como pode ser tão igual a nós? Ganhamos um milagre no dia e estamos deprimidos no outro. Conseguimos um emprego num dia e no outro estamos chorando. Por quê? Porque assim é a nossa depressão. Porque as batalhas exteriores muitas vezes são mais fáceis de serem ganhas do que as batalhas interiores. Houve até um filósofo, eu não quero falar de filosofia, mas é só para você saber que já pensaram assim, né? Houve um filósofo lá do século 18 e 19, chamado Schopenhauer, ele era um alemão, na verdade nasceu na Prússia. Ele dizia que a vida é um pêndulo. E como é que é o pêndulo? Ele dizia assim, olha, a gente está sofrendo para conseguir alguma coisa. Aí quando consegue, fica o tédio. Acabou. Acabou. Eu vou brincar aqui, né? Lembra da sua festa de casamento? Tá, programou, aí no dia seguinte, casou. Casou. Se não tomar cuidado, fica triste de novo. Porque passa. Você luta tanto para ter um emprego, aí quando consegue, acabou, aí quer aumento, porque o emprego não tem mais graça. Eu não concordo com ele, mas acho que ele tem uma visão de vida que pode ter alguma verdade para alguma pessoa. Então vamos no texto para ver estas batalhas interiores, as batalhas de dentro de Elias, como é que elas ocorreram segundo o relato bíblico. Então, vamos ver, no capítulo 19 que eu li até o verso 13, eu vou ler apenas os 2 primeiros. E Acabe, o rei do reino do norte, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que a gente conclui aqui, ou o que a gente deduz? Conclui não, deduz. Bom, Jezabel não estava lá. Lembra na última mensagem, né, na mensagem 6, onde estava Elias e o povo cocheante, que ele desafiou os profetas de Baal, tal. Você nota que ele está conversando com Acabe e Jezabel não está lá. Eu não sei onde estava, a Bíblia não diz só que tudo leva a entender que ela não estava lá. Só que esta mulher, ela é a personificação da maldade. Lá em Apocalipse, o nome Jezabel está ligado à maldade. Para você ter uma ideia, Jezabel ou Jezebel, o nome dela
tem dois significados. Eu aqui, não fazendo uma propaganda, mas atribuindo os créditos, né, como eu atribuía a Schopenhauer, tem um canal no YouTube do Vitor Santana, que eu acabo ouvindo muito dele, ele fala bastante sobre o original, e ele deu uma aula para nós sobre como, Vitor Fontana, como o nome Jezabel foi traduzido. Ele diz que Jezabel pode ser assim: onde está o príncipe, onde está a nobreza, ou depende da vogal, porque lembra que no hebraico não tem vogal, a, e, o, não existe, é só consoante. Os massoréticos depois, que é um povo que colocou os pontinhos, que a gente vê aquele hebraico com os pontinhos lá. Pode ser onde está o príncipe, ou pode ser onde está o monte de esterco. Então, por aí você já viu que o nome dela já é complicado. Essa mulher é ruim, irmãos. Essa mulher, a Bíblia diz que ela era sidônia, né? Então, você vai ver que ele casou com essa mulher de Sidom. Sidom acaba sendo um povo identificado com os filisteus, né? Os povos da Filístia lá, e é um povo muito cruel. Enfim, eles são cruéis. A gente já ouviu falar de Jezebel nessa série de mensagens, hein? Lembra? Quando Elias está escondido lá, né? Ele se esconde naquela época da seca, e vem o mordomo Obadias. Lembra do mordomo Obadias? Você que acompanhou, sabe? Se não, vai lá no site da igreja ou vai no Facebook, você vai encontrar as mensagens lá. Se você está aqui na plateia, depois você pergunta para o pessoal da mesa de som, eles te dão um endereço do site lá para você achar, você tem as outras. Mas lembra, o Obadias, já está em cima, olha lá, ó, pronto, você acha no Facebook aí, você pode encontrar lá as mensagens, tá bom? Onde tem esta série, onde vamos chegando até hoje, que é a 7ª, onde fala a respeito desse Elias aqui e a caverna da depressão. Mas se você voltar lá em Obadias, capítulo 18, verso 13, quando Elias fala para Obadias assim, olha, vai lá e fala que eu vou chegar lá para Acabe, ele fala, não, olha quem sou eu. Capítulo 18, verso 13 do mesmo livro, Obadias diz, Obadias é o mordomo, tá? Ele fala para Elias, porventura não disseram ao meu senhor o que eu fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Irmãos, ela perseguia os profetas. Alguns que foram salvos foram por a providência desse Obadias. E aí, eu queria lhe falar o seguinte: sempre que você for manter a sua integridade, você vai manter o seu pensamento, terá consequências. Não adianta. Hoje pela manhã o irmão Roberto pregou sobre Daniel e os seus amigos, Sadraque, Medaque e Abednego. O Roberto está pregando agora no Jardim das Fontes, mas de manhã ele pregou aqui sobre isso. E ele nos falou que aqueles homens sofreram perseguição porque eles queriam ser cristãos, ou crentes, no caso, crentes fiéis. Se você quer ser um crente fiel, você vai sofrer perseguição, não tem problema. Ou melhor, não tem desculpa, não tem escapatória. Faz parte disso. Sabe por quê? Porque a verdade, ela é contundente, ela é briguenta, ela esbarra. Quando eu digo para vocês, isso aqui é uma cadeira, o Gilson vem falar, isso é uma caixa acústica. Então nós temos uma posição. Vamos descobrir quem tem a verdade. O Gilson vem, liga e fala, isso é uma caixa acústica. Pronto. Então, a verdade, ela é contundente. Quando você expõe a verdade, alguém vai brigar com você. No caso de Elias, quando ele falou, teve esse problema. Sofreu a perseguição. Mas, se você está aqui hoje, fala assim, puxa, eu gostaria tanto de ser crente, tanto de ser cristão, porque daí eu não teria perseguição, está no lugar errado. Aqui é o lugar dos perseguidos. Se tem um povo perseguido, são os cristãos, no mundo inteiro. Por isso aqui, em Mateus, deixa aqui, eu vou ler, se você não tiver habilidade, fica aqui no texto que eu vou voltar. Mas, por exemplo, em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, no verso 10, olha o que o Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados os que sofrem
perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Elias era um deles. Daniel, Sadraque, Medaque, Abednego, eram eles. Então, a perseguição faz parte da vida cristã. Não se preocupe, é assim mesmo. Mas a vitória sempre vem, porque Jesus Cristo diz que ele venceu o mundo. Então, você tem que ficar tranquilo. Mas o problema é que nós estamos diante de um homem, e talvez seja por isso que eu me identifiquei, não sei, eu achei Elias um personagem tão humano, tão parecido com qualquer ser humano, né? Não que os outros não sejam, mas a Bíblia, ela relata os problemas dos seres humanos. Por exemplo, né? Quando a gente pensa em Davi, o grande rei Davi, poxa, ele adulterou, ele cometeu um adultério, ele chega a orar assim: Senhor, me devolve a alegria da salvação. Faz parte, a gente faz, será que tem alguém aqui que já perdeu um dia a alegria da salvação? Bem-vindo ao clube, a gente perde a alegria de vez em quando. Sabe, Pedro, com toda a firmeza que ele tinha, ele que era aquele impetuoso, quer andar sobre as águas, tal, ele negou Jesus. Talvez você já tenha negado a Jesus, e morra de vergonha disso, e chore amargamente por isso. Sabe, quando nós saímos da igreja, nós negamos a Jesus. Quando caímos em pecado e escandalizamos o nome de Cristo, negamos a Jesus. Mas, bem-vindo ao clube. Pedro também fez isso. Sabe, quando você está naquele dia que você fala: ai, por que eu nasci? Pastor, é pecado pensar assim? É pecado, hein? Mas Jó pensou. Bem-vindo ao clube. É assim mesmo. Sabe o que Jeremias falou? Maldito aquele que falou que a minha mãe deu à luz. Olha como tem problemas. Por que as pessoas são assim? Na Bíblia. Porque são seres humanos. São seres humanos. Você não quer se decepcionar com ninguém? Então, pare de olhar dos lados, ou para os lados, e olhe para cima. Sempre que você olhar do lado, você vai enxergar falhas. Não adianta. Sabe que eu já sou aquele livro de história ambulante, por causa da minha idade, né? No começo era TV preto e branco. Sabe, preto e branco, as primeiras televisões, sempre de nós pobres, era dos vizinhos, e ela era preto e branco. E sabe, e ela tinha um seletor de canal, assim, que tinha uma argolinha em volta, que ia fazer shhh, aí você ia apertando para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e a gente via assim, um negócio meio feio, mas a gente ficava feliz da vida. Aí veio a TV colorida. Puxa, agora a gente já podia saber se a pessoa era branca, preta, amarela, se o olho era verde, era azul, era preto. Mas agora, quando tem as TVs aí, essas gigantes, você consegue ver os poros, as manchas, e daí você começa a olhar para as artistas bonitas e você vê que elas têm um monte de mancha, e que quando não tem, você vê aquela cor da maquiagem aqui, ó, esfregada, né? Então você fala: então ela não era tão bonita. Não, olhando de perto, ela é um ser humano. Quando você olha os personagens bíblicos de perto, eles são seres humanos. Como eu disse, se você não quer se decepcionar, eu vou ler um texto que está em Hebreus, mas eu vou voltar para 1 Reis. Hebreus, capítulo 4. Hebreus está lá no finzinho da Bíblia, tá? Antes de Tiago. Se você leu, achou Tiago no começo da mensagem, você vai achar Hebreus, está antes. Hebreus, capítulo 4, verso 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, olha, não se decepcione comigo, não se decepcione com a pessoa que está do seu lado. Olhe para Jesus, nós somos seres humanos. Se chacoalhar a gente, se colocar a gente de ponta cabeça, dinheiro não cai, mas pecado sobra. Fica tranquilo. Voltando para 1 Reis 19, vamos lá, verso 3 e verso 4. Quando Elias está ameaçado de morte, o que ele diz? Verso 3. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi. E chegando a Berseba, que é uma cidade de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso mesmo, irmãos. Ele foge. E o que ele quer? Ele quer ficar sozinho. Você já teve esse sentimento? Quando o problema é grande, você quer ficar sozinho? Você já teve? Puxa, eu também. Elias também. Eu acho que é assim mesmo. A gente quer ficar sozinho. Elias deixa o servo dele e ele vai, senta debaixo de uma árvore e fala: Senhor, eu quero morrer. Já pensou assim? Muita gente já pensou assim. Se você pesquisar, você vai ver que o suicídio é algo muito comum. Muito comum. Os jornais, eles têm uma política, e estão certos nisso, hein? Eles estão certos, de não fazer muito alarde com o suicídio. Porque as pessoas se encantam achando que tirar a própria vida é uma solução. E não é. E não é solução. Sabe que hoje eu recebi uma notícia de uma pessoa, não é cristã, e alguém disse: olha, a pessoa está mal, ela tentou cometer o suicídio. Todos os dias pessoas cometem suicídio. Você não é o primeiro. Nessa época do século XIX, houve um outro escritor chamado Goethe. Goethe escreveu um livro, O Sofrimento do Georgen Werner. Esse livro conta de um jovem, de um rapaz, que por um amor não correspondido comete suicídio. Esse livro teve que ser proibido, porque as pessoas estavam vestindo a roupa que o livro descreve para se matar. Sabe por quê? Porque quando as pessoas não acham saída, elas pensam que tirar a vida é uma saída. Elas pensam que vai acabar o sofrimento. Se você já pensou nisso, só lembre de uma coisa: a vida não termina aqui. A vida não termina aqui. Você pensa que vai dar uma solução, e dará, mas será uma solução amarga. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, não pense que você resolver o problema nessa vida está resolvido. Não está. Não seja miserável. Depois da morte vem um juízo, e aí você vai ter que enfrentar. Porque é Deus que faz ir para a sepultura e Deus que tira de lá, conforme o cântico de Ana, no primeiro livro de Samuel. Então, pense bem, se você já pensou em tirar a própria vida, esta não é a solução. Vamos continuar no caminho aqui. Sabe, quando ele está lá, o que é que ele diz? Pediu a morte, no verso 4, no finalzinho do verso 4, hein? Do 1 Reis 19. Já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E é verdade. Isso é verdade. Nós não somos melhores do que nossos pais. Sabe você que se irrita com a sua avó, com a sua mãe, com o seu avô, com o seu pai, que não tem WhatsApp, que não sabe no Facebook, que quando ele escreve no WhatsApp vai um monte de besteira. Sabe, eu conheço uma pessoa que esquece o celular ligado, manda o ronco para a família. Aí você vê o áudio, você abre, está todo mundo roncando, ela fala: meu amigo, porque ele não sabe lidar. Sabe você que diz: por que que tem? Valorize, porque o dia que essa pessoa morrer, você vai falar assim: que bom, quando ela gravava os roncos.
O importante não é o celular, é a pessoa. Então, realmente, nós não somos melhores que os nossos pais. Sabe, bom ou mal, você é fruto também da educação dos seus pais. Então, você deve valorizá-los. Por isso que Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe. Sabe, tome cuidado quando você desvaloriza essas pessoas do passado. Nós não somos melhor que eles, isso é verdade. Porém, nós não somos um fracasso. Não. Você tem que tomar cuidado, porque sempre que você compara, você ou compara duas pessoas, o resultado vai ser pecado. Porque ou você vai ficar com uma humildade fracassante e horrível e pecaminosa e uma depressão, ou você vai ser soberbo. Então, por exemplo, vou brincar com o Gilson, você está aqui, você vai ser meu Cristo hoje. Vamos lá, vamos comparar eu e o Gilson. Quem sabe ler as notas musicais? Perdi. Acabou, perdi. Eu posso ficar muito triste porque eu não sei ler aquele negócio, e o Gilson pode ficar soberbo porque ele sabe ler de letra, assim, ele sabe ler, verdade. Então, cuidado com a comparação. O apóstolo Paulo também sofria momentos de depressão, sabe, de tristeza, não vou dizer depressão, vou dizer tristeza, porque a depressão pode ser uma doença, e aí eu não quero entrar, se você tem uma doença química, uma doença que falta algum hormônio, alguma coisa no seu corpo, aí é um médico. Eu estou falando da depressão no sentido de tristeza, porque deprimir nada mais é depressivo do que estar abaixo do nível, né? Isso é uma depressão. Então eu vou falar nesse sentido, de tristeza. O apóstolo Paulo, sabe o que ele escreve? 2 Coríntios capítulo 4, eu vou voltar para 1 Reis. 2 Coríntios, capítulo 4, perdão, no capítulo 4, verso 5, ele diz assim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Espera aí, eu estou aqui certo? Estou sim, desculpa. Estou sim, eu pensei que eu estava parado. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Você está triste? Está deprimido? Os homens de Deus, as pessoas de Deus também passam por depressão. Mas nós, a exemplo do apóstolo Paulo, ficamos abatidos, mas não destruídos. Não deixe sua vida ser destruída pela tristeza. Lembre-se de que nós temos uma vida depois desta. E é isso que nos anima. E como é que acontece, pastor? Mas o pastor não sabe da minha tristeza. O que é que eu faço? Bem, eu vou aí falar com você que toma os seus remédios. E eu não vou te culpar. Por quê? Volta lá para primeiro livro de Reis 19 e olhe qual foi o remédio que Deus deu para Elias. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, que eu estou lendo, no verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou, segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Você aí que já passou por depressão, olha, eu vou brincar, hein? Vou brincar. Eu vou brincar porque eu já passei por isso no passado. O que é bom na depressão, é brincadeira, é o sono. A gente quer dormir. É o sono bom, a gente quer dormir e nunca mais acordar, mas a gente não quer morrer. Mas a gente não quer acordar nunca mais, mas a gente não quer morrer. Dá para entender? Não dá, por isso que estamos deprimidos. Porque a gente quer ficar dormindo. A gente não quer nada,
nada, nada. A gente quer que o mundo acabe e que a gente continue dormindo. A gente não tem ânimo para nada, não tem ânimo para luta. A gente só quer dormir. Então Deus manda um anjo, e ele fala o que para o anjo? O anjo podia falar o que para Elias? Acorda, levanta, vai trabalhar, Não. O anjo dá pão para Elias comer. Sabe de uma coisa? Guardadas as devidas proporções, Elias precisava de algo mais do que só um conselho. Ele precisava de um remédio. Ele precisava da vitamina B12. Você que cuida de depressão, vai olhar o seu remédio e vai ver que no composto ele vai te aconselhar a tomar vitamina B12. É uma das vitaminas que você precisa ter no seu corpo. É um forte aliado à depressão. E o pão é um grande aliado da depressão por causa da vitamina B12. Você não precisa de ficar comendo pão sem parar aí não, hein? Olha, é só o seguinte, tem outras coisas, tá? Tem outros alimentos, mas lá serviu pão. Até porque, irmãos, naquela época, o problema de obesidade não pegava os profetas e não pegava o povo em geral. Lembra que eles estão vindo de 3 anos e meio de seca. Seca, cadê o pessoal do Nordeste lá que passou pela seca? Quando tem seca, não tem comida. Não é? A irmã Ivanise que conta às vezes lá. Quando não tem seca, não tem comida. Seca não tem comida, irmãos. Porque a seca não é que a gente morre de sede, não, morre de fome. Porque não nasce nada, o animal morre, tudo morre. Lembra na nossa mensagem lá, não sei que número que é da nossa série lá, onde o rei fala assim, Obadias, vai procurar comida porque o gado está morrendo. Vê se você acha alguma água. Então, morre a pessoa. Então, o problema dele não era obesidade, o problema dele era depressão. E eu vi aqui uma professora, ela é da Universidade da Califórnia, ela diz assim, a mais eficiente arma na batalha da depressão é a vitamina B. Se você está depressivo, tente comer algo com vitamina B ao se levantar. Uma química no organismo promove dentro de nós motivação e direcionamento. O pão é um desses que tá. Eu falo pão porque é a farinha, tá? Talvez seja tapioca, sei lá, alguma coisa. Cuscuz, não sei. Mas tem que ter algo que tenha vitamina. Então Deus fala para ele, toma o seu remedinho aqui. Veja que ele toma 2 vezes. E por que que ele manda acordar 2 vezes? É igual remédio. Sabe, quando você está com fome, se ele estivesse morrendo de fome e estivesse preocupado em comer, não precisava de chamar 2 vezes. Por que que ele chama? Porque ele não queria comer. Irmãos, quando você está depressivo, você quer dormir, você não quer comer, você não quer ver ninguém, você não quer nada. Aí vem alguém, no caso foi um médico anjo, que falou, levanta e come. Ele comeu, vou dormir de novo, dormiu. Aí o anjo, levanta e come. Na verdade, o que ele estava falando para Elias? Veja que no final do verso 7, ele diz, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo assim, olha, levanta que a vida continua. Qual era a razão da depressão, da tristeza, da angústia de Elias? Qual era a razão? É porque a rainha Jezabel, que já tinha matado um monte de gente, falou que ia matá-lo também, e ele ia morrer. Essa era a razão da depressão. Irmãos, a depressão, ela tem, como essas doenças psicológicas ou psiquiátricas, elas têm um gatilho. Elas têm um gatilho. Sabe, pessoas que foram assaltadas podem desenvolver síndrome do pânico. Eu sei, porque eu conheço alguns policiais, quando eles matam uma pessoa, um bandido, eles são afastados por um tratamento psicológico.
porque matou uma pessoa. Sabe, quantas vezes não temos esse trauma? Quando você é assaltado de bicicleta, você nunca mais quer andar de bicicleta. Tem um gatilho para você, tem algo que mexe. O que Deus está dizendo? Olha, esquece o gatilho e continua. Ele já estava, veja, ele tinha passado por Berseba, que é Judá. Ele já tinha saído do reino do norte. Mas ele ainda estava deprimido. E Deus fala, a vida continua. Se você está deprimido, levanta, come, toma o seu remédio e vamos embora. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas eu vou te dar uma dica, que é a mesma dica, o mesmo conselho dado para as pessoas que ficam procrastinando as coisas. Sabe aquela que não faz? E isso é um sintoma de depressão. Você chega no final do dia, a dona de casa queria lavar a roupa, não conseguiu, queria lavar a louça, não conseguiu, chegou no final do dia e falou, não fiz nada. Aí você fica triste. E assim é no nosso serviço. Você passa o dia e não fez nada. Isso é um sintoma, eu não sou médico, da tristeza. Eu não vou falar depressão, para você não, depois não dizer que eu estou fazendo coisa de medicina, que eu não sei. Eu digo que eu passei por isso. O meu problema, eu era bem jovem, eu trabalhava na empresa, isso foi na década de 80, vocês nem tinham nascido alguns. Eu tinha uma pilha de serviço do lado esquerdo, quando terminava o dia, ela estava do lado direito, eu não tinha feito nada. Nada. Sabe aquele negócio de que, não, daqui a pouco eu faço isso daqui, isso eu vou fazer, eu paro do almoço, vou almoçar. Daqui a pouco chegava à tarde, não, agora isso daqui eu vou resolver, mas daqui a pouquinho eu resolvo. Quando chegava no fim do dia, todo o meu serviço desse lado estava do lado de cá, eu não fiz nada. Aí eu entrei triste para casa, e aí eu vi que não era só preguiça da minha parte, eu tinha um problema que eu tinha que tratar. Então, a dica quando você não quer procrastinar é o seguinte, primeiro, não tente ser perfeito. Eu não sei cozinhar, mas eu vou fazer do meu jeito. E se não ficar bom, eu vou comer. Tem um casal aqui na igreja, quando eles vão lá em casa, e eles falam assim, a gente gosta quando o pastor fala que não tem nada, porque daí começa a aparecer coisa para comer. Aí a gente vai lá, abre a geladeira, frita ovo, pega, aí a gente come tudo, come pão de forma, pão comum, bisnaguinha, tudo que tem a gente vai pondo na mesa, e faz cuscuz, e faz tapioca, e fica uma mesona, porque a gente não tinha nada. Ela fala, como é bom quando não tem nada nessa casa, porque a gente começa a achar coisa de tudo quanto é lado, e assim tem que ser a nossa vida. Você não conseguiu fazer aquilo perfeito, admite que você vai errar, pronto, vai ser errado, não tem importância, mas vai fazer. Não deu para fazer certinho, mas faz. Faz, porque a Bíblia diz que se há prontidão de vontade, é aceito segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. Então faz, eu vou cantar no coral. Estou brincando, hein? Não vou não, mas vamos lá. Se eu chego lá, se o Gilson analisar minha voz, ele vai falar assim, pastor, não dá, você consegue falar, mas cantar, eu já fiz aquele teste, vai falando dó, ré, mi, chega lá metade lá, eu falo, não vai mais, fala mais alto, não vai, fala mais baixo, também não vai, não consigo, não sei, a voz para em algum momento, lá ela para. Aí, o que eu peço para o irmão Gilson? Quando tiver pessoas como a mim, você olha o coração e diz, vem e canta do seu jeito, não tem, a gente vai, nós estamos aqui para isso. Sabe o que eu queria? Vou brincar, hein? Acho que todo pastor queria, o pastor não está aqui. A gente queria os crentes tudo perfeito. A gente queria que vocês não pecassem, que vocês não tivessem problema, que a gente viesse aqui, todo mundo fosse igual programa de televisão. Sabe o programa de televisão? Aí tinha uma plaquinha aqui, sorriam, aí todo mundo sorria. Aí tinha outra, aplaude, essa seria o ideal. Mas sabe o que acontece? Não é verdade. Eu olho aqui, quando eu falo, alguém sofre de depressão, eu vejo alguém fazendo assim. Eu falo, ixi, esse tem. É assim mesmo, eu também tenho, eu já tive. Como é que você vence? Levanta e fala, eu vou enfrentar esse cara hoje, eu vou lá para a depressão, é problema dela. É o que Deus está falando para Elias. Levanta, Elias, vamos lá, come, porque ainda é longo o caminho. O que ele está dizendo para nós, ou para nós os deprimidos, ou os depressivos, olha, não adianta essa tristeza não, eu não vou diminuir uma pena do seu problema, você vai carregar aquele peso ainda. É isso que Deus está dizendo. Ele não vai ficar com dozinha, agora ele está doentinho, eu vou diminuir a carga. Vai continuar do mesmo jeito. Come pão, bebe água e vai embora. Anda mais. 40 dias e 40 noites. Cuidado, você que quer essa depressão. É um caminho duro, hein?
E é bom você comer agora, porque depois do caminho não tem mais. É assim que Deus fez com ele. O que acontece quando ele vai na caverna? Vamos continuar? Vamos lá. Capítulo 19, nós estamos lá em 19. Vamos lá. Ele chega até Horebe, e aí ele chega no verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Típico depressivo. Como é que é? Coitadinho de mim. Ninguém me entende, ninguém me gosta, ninguém me quer. Sabe, até naquela brincadeira, mal me quer, bem me quer, sempre dá no mal me quer. Ninguém me quer. Sabe, até o cachorro rosna para mim. A gente sai assim, sabe? Eu acho que o motorista do ônibus não parou porque era eu. Ele não quer me ver. O meu chefe está me olhando torto hoje. Não, hoje não está. A minha esposa não escovou dente para dormir. Fala, mas que é isso? Não, é só para me fazer raiva. Para com isso. É isso que o depressivo faz. Ele se acha o pobre coitado, o que chamamos isso de autocomiseração. É pena de si mesmo. Quando ele entra na caverna, o que ele faz? Ele chora. E ele se justifica. Eu sou um sujeito legal. Sabe, não deviam fazer isso comigo. A gente que tem filho, né? Filho não é assim? Nossa, pai, mas sabe, pai, olha para mim, eu sou um bom filho. O problema é teu, fez errado, meu. Bom filho é uma coisa, mas fez errado naquele momento, Mas não, a caverna é isso. Olha, na caverna nós temos dó de nós mesmos. Na caverna nós somos esse herói de mentira, porque nós somos herói de mentira. Parece que todo mundo depende de nós somos a única pessoa boa no mundo. E a caverna é um péssimo espelho. Sabe por quê? Quando entra na caverna, você está sozinho. Então, está escuro, você não consegue ver nada, e a única coisa que você vê são sombras e você mesmo. De vez em quando voa um morcego. A caverna é tudo de ruim, mas você quer ficar lá. Porque lá você é o melhor. Claro, só tem um bando de morcego, um monte de estrume de morcego jogado, fedido, escuro, você é o melhor. Claro, assim até eu. Então, saia dessa caverna, não tenha pena de si mesmo, não. A caverna não é um lugar para você ficar muito tempo. Não fique, tem que sair da caverna. E, aliás, é o que Deus manda Elias fazer. Volta para o texto. Depois que ele faz a choradeira toda dele. Só eu que vale alguma coisa. Aquela igreja não me ama. Ninguém me cumprimenta. O pastor não me visita, sabe? As irmãs não falam comigo. Ninguém manda aquele bom dia com zebrinha para mim, todo dia. Bom dia, ninguém manda florzinha no meu WhatsApp. Aí a gente fica tudo chorando. E olha o que Deus fala. Verso 11. E Deus lhe disse, sai para fora. Deus não quer a gente enfurnado numa caverna, chorando as pitangas, como diz a gíria, e reclamando da vida. Não, ele fala, sai para fora. E daí quando sai para fora, você que está na caverna, assim como eu já fiquei na caverna, você fica pensando, não, mas lá fora tem leão, lá fora tem onça, lá fora tem gente ruim, lá fora tem bandido. Mas Deus não está dizendo para você sair para fora e para o mundo. Está dizendo, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Quando saímos da caverna, nós temos que nos colocar diante do Senhor. Só que quando nós saímos da caverna, o mundo está lá fora. E nós temos que tomar cuidado quando o mundo está lá fora. Por quê? Veja comigo esse verso 11. E Deus lhe disse, sai para fora
e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também. O Senhor não estava sozinho. Eis que passava o Senhor, como também, ou junto com ele, ou ao mesmo tempo, ou concomitantemente, também vinha um forte vento que quebrava os montes e as pedras diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Quando você sai de uma depressão, ou melhor, quando você tenta sair da depressão, sabe o que tem? Vem um furacão de conselhos tolos. Olha, se você tem alguém com depressão, não adianta falar para ele assim, não fica triste não. Ele vai ficar, não adianta. Sabe esse conselho? Eu vou te falar, você que sofre de depressão, aí fala para o seu amigo, vou dizer para mim. Sabe, quando eu estava triste, alguém, não fica triste. Sabe a vontade que dá? Eu falo, some da minha frente. Não fica triste porque não é você que está aqui. E daí a gente começa, sabe o que acontece quando você fala isso? Fala, não fica triste porque você está bem com a sua esposa. Não fica triste porque seu filho não deu trabalho. Não fica triste porque você não perdeu emprego. Não fica triste porque seu carro é bom. A gente piora. Não ficar triste não é um conselho que não resolve. Não resolve, simplesmente não. Esse furacão que aparece, ele vem com todas as soluções. Quebra as pedras, está tudo resolvido. O problema é que o Senhor não está nesses conselhos. Não está. Porque esses conselhos, eles só nos levam a ter mais dúvidas. A gente acaba ficando mais fraco, dizendo, por que só eu que não consigo? Não, ninguém consegue. Ninguém consegue. A vida é assim. Sabe, os gênios sofreram para conseguir alguma coisa. Eu já disse aqui na igreja, você pode procurar aí nas internet da vida aí. Sabe quem inventou a lâmpada? Quem foi? Lembra quem inventou a lâmpada? Lembra ou não lembra? Lembra sim. Alguém lembra, vai? Me ajuda aí. Tem até o nome de uma lâmpada aí que eles chamam agora. Thomas Edison, né? Tem até uma lâmpada lá. Quando você quer fazer uma propaganda agora, hein? Você quer comprar aquela lâmpada amarelinha, tem uns abajur que tem uma lâmpada, chama Thomas Edison, que é a lâmpada dele. Aí você fala, tá vendo? O cara é um gênio. 1000 patentes ele fez. 1000 até acertar a lâmpada. Todas ele não dava certo. Não dava certo. Não dava certo. E ele tentava, era quase uma lâmpada. Ele teve uma lâmpada, mas teve 999 quase lâmpadas. É assim que funciona a vida. A gente tenta e erra, e erra, e erra, e erra. Um dia acerta, é desse jeito. Então, a sua razão de estar triste não pode te achar um fracasso. Nós fracassamos em alguma coisa, mas não somos um fracasso, porque a nossa vida é cheia de falhas. É cheia de falhas. Vocês aí que veem o YouTube, né? Às vezes você não acha aquele vídeo super legal, super cristão, tudo certinho. Tem lá 100 mil joinha assim. Aí tem 2 assim. Como é que não gostou? Notaram que tem um cara que faz assim? É um dislike, né? Não é o negativo, é dislike. Tem o like e tem o dislike. Aí eu falo, mas como é que o cara não gostou? Porque vai ser sempre um que não vai gostar, não tem jeito. Não tem, sabe? Olha, nós casados, dê graças a Deus que alguém fez joinha pra gente, porque senão, nós estávamos solteiros até hoje, é assim que funciona. Sabe de uma coisa? Quando começa a namorar muito tempo, eu já falo para o pessoal aqui daqui, vocês sabem disso, eu falo, para de namorar, casa ou descasa, porque namora muito tempo, você começa a ver os defeitos, chega uma hora você não vai casar. Não casa, porque começa a ver defeito, não tem jeito. Descobre depois do casamento que daí você tem que aceitar. Fala, é assim mesmo a vida e vamos embora. É desse jeito. Vai ser. Não, tem que ser assim. Então, como que você tira esse furacão da dúvida? Você sai da caverna e segue o conselho bíblico. Se coloca diante do Senhor. Voltando a Tiago, que era aquele primeiro livro que eu li. Tiago, lá no finzinho da sua Bíblia, Tiago, capítulo 1 desta feita, antes de Hebreus, ou melhor, depois de Hebreus você encontra Tiago, capítulo 1. No verso 5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, e nada duvidando,
Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Olha o vento aqui. E lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, é assim que funciona. Sabe como é que você toma a decisão? A decisão você toma pesando as razões emocionais. E não é só a razão normal. Pensa bem. Estou lá em... Cadê meus amigos? Estou lá em Presidente Figueiredo, que chama aquele lugar que tem umas cachoeiras lá. Estou lá e o Davi era bem pequenininho. O Davi, e eu amo água e amo altura. Não sei nadar e tenho medo de subir no muro. O Davi sobe numa rampa assim e fala, pai, vem comigo. Aí eu falei assim, não, filho, daqui a pouco eu vou. E ele, né, pai, vem comigo. Aí tinha um coro de pessoas lá embaixo. Sobe, pai. Aí eu subi. Irmãos, eu subi, eu olhei. Olha, sério, na minha visão, né? Na minha visão. Devia ter pelo menos uns 2.000 metros até lá embaixo. Porque era muito alto. Eu olhava aquelas pessoas lá embaixo, parecia formiguinha. Eu falei, eu não vou pular. Eu não vou pular, porque eu não sei nadar. Eu vou pular. Aí eu falei para o pastor Adolfo, que estava lá, pastor Adolfo, eu vou pular, você me segura, porque eu tenho certeza que a hora que eu pular, eu vou ficar um martelo. Eu vou lá para o fundo e você me puxa. E eu falei, e olha, eu já fui de camisa, né? Porque eu falei assim, não me puxa pelos cabelos, porque ele já não tinha naquela época. Não tinha mesmo. Eu falei, não vai, então eu já fui de camiseta, falei, segura por aqui. E daí eu olhei para o Davi, né, naquela esperança. Não, pai, não pula. Não, ele insistiu. O Davi insistiu, sabe? Pula, pai. Aí eu falei, Senhor. Aí eu comecei a pesar. Eu falei assim, se eu estivesse sozinho, o pessoal ia gozar de mim. E eu ia falar, problema de vocês, eu vou para São Paulo, vocês nunca mais vão me ver. O problema é que eu tinha um menino. Que pelo menos naquela época me achava um herói, eu não podia desapontar. O super-homem voa, e eu ia voar. Irmãos, aí eu falei, eu vou pular desse negócio. Aí eu falei, Senhor, tá bom, estou indo. Se eu morrer, eu vou morrer como herói. E pulei naquele negócio lá. Eu acho que a queda deve ter demorado assim uns 45 minutos. Porque, irmão, era tão, o negócio foi cair, não caía nunca, não chegava aquela água. A gente pensa que é rápido, mas não chega aquele negócio. Aí, eu estou aqui hoje. E sabe por que eu estou nesse exemplo? Porque o que é que pesou? Pesou algo mais do que a minha própria vida e segurança e conforto. Era saber que o meu filho não podia se desapontar comigo. Sabe, se você está em depressão, pense que deve ter alguém do seu lado que está confiando que você vai sair da caverna. Então, por ela, você fala, eu vou renunciar a mim mesmo. Eu quero ficar dormindo, eu não quero comer, eu quero morrer. Mas se eu morrer, talvez a minha esposa, o meu marido fique triste. Se eu cometer o suicídio, talvez o meu filho não me veja mais como herói. Talvez os meus pais estejam sofrendo. Então, por eles, eu vou criar coragem e sair da caverna. Foi essa a decisão que Elias tomou quando ele está diante do Senhor. Porque passa o vento e ele não vê Deus naquele vento. Mas ele procurou. Ele procurou. Cuidado, as motivações para você sair da caverna têm que estar ligadas ao Senhor. Porque depois que passa o vento, e aqui diz no verso 11... E Deus disse, sai para fora e põe-te perante esse monte, e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois de vento, um terremoto. E aí, você que passa ou já passou por uma depressão, o terremoto vem. E sabe qual é o terremoto que eu estou interpretando, hein? Talvez Elias não tenha pensado nisso. Estou dizendo no meu caso, o terremoto é o terremoto da existência ou do existencialismo. A gente começa a pensar, será que Deus realmente existe? Porque eu estou tão triste. Pastor, se você pensou isso, irmãos, pensei. E Davi pensou, porque ele disse, Senhor, me devolve a alegria da salvação. Ele não acreditava mais que Deus podia salvar nele, podia salvá-lo. E sabe por quê? Porque a depressão é séria quando você está na caverna. É muito séria, não é brincadeira. Sabe? A gente fica, será que Deus existe? E daí vem aquela pessoa, não, Deus existe. Aí você sabe o que você pensa? Qual é a segunda fase do terremoto? A gente fala, Deus existe, mas Ele não me ama. Ou será que Ele me ama?
É isso que a gente fica na dúvida. Sabe por quê? Porque o sofrimento nos deixa tristes e amargurados. Teve um dos meus filhos que a Mariana chegou em casa e olha, o crime já está prescrito. A Mariana deu-lhe uma surra daquelas. Aí depois a Mariana falou assim, olha filho, você sabe que eu te bati porque eu te amo. E ele falou, eu sei, mas o seu amor dói tanto. É assim. É assim, foi verdade isso. Dói, às vezes o amor de Deus dói. Dói, irmãos, ele bate na gente, mas dói. Esse é o problema. E esse terremoto passa para nós, em frente de nós. E parece que o mundo está desabando ao nosso redor. A gente fica num desespero tal, mesmo quando estamos certos. Sabe, o profeta Jeremias, ele viveu no reino de Judá, mas estava dentro do Babilônia invadindo Judá e dominando, e ele dizia para o rei, olha, se entrega, porque Deus está mandando entregar, e os outros profetas diziam, não se entrega, e ele dizia, esses profetas são mentirosos, e o rei pôs ele na cadeia. E ele ficou na cadeia, comendo pão de amargura, bebendo um pouco de água por dia, e ele estava muito triste, e qual foi a solução dele? Você quer ver? Jeremias, capítulo 32. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, verso 17. A oração de Jeremias é esta: Ah, Senhor, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Meu amigo, minha amiga que está passando por um período de depressão, saiba que o Deus do céu não há nada demasiadamente difícil para Ele. Para nós é. Nós não vemos saída. A gente olha e não tem nada ao nosso redor. Parece que a única saída mesmo é continuar na caverna e esperar a morte. Mas o Deus no céu, o Deus que livra Jeremias, é o Deus que também pode livrar. O Deus que livra Jeremias, o Deus que livra Elias, é o Deus que pode te livrar também. Jeremias na cadeia, Elias na caverna, e o Senhor os libertou a ambos. O Senhor pode te libertar também. Não deixe que o terremoto ao seu redor te deixe prostrado no chão. Não. Sai para fora e coloque-se diante do Senhor. Mas o texto continua, voltando a 1 Reis 19, que eu tenho que terminar. Vamos lá. 1 Reis 19, 12. E depois do terremoto, um fogo, porque o Senhor não estava no terremoto, hein? Porém, o Senhor não estava no fogo. Puxa vida. E aí eu fiquei pensando no que é o fogo. E, olha, eu estou fazendo uma aplicação, essa não é a teológica, eu não estou fazendo uma exegese, que é a interpretação do que a Bíblia está dizendo, eu estou fazendo uma aplicação, tá bom? Não é o que a Bíblia quer dizer, é o que eu estou lendo, tá? No meu sentimento, querendo compartilhar com vocês o que uma pessoa depressiva sentiu. Depois que passa aquele vento de maus conselhos, depois que passa o terremoto onde você pensa que Deus não te ama, que Deus não existe, vem o fogo da cauterização e nós ficamos insensíveis. E daí já não importo mais. Eu falo, eu vou tirar minha vida, porque eu não quero saber da minha esposa, não quero saber do marido, não quero saber dos filhos, ou eu quero ficar nessa tristeza mesmo, ninguém gosta de mim, e eu não quero nada, e aí você começa a ficar insensível. Você perde a sensibilidade com os outros. Se você tem família, pelo menos se trate por amor da tua família. No mínimo, já que você não consegue ter amor agora por você mesmo, pelo menos ame a sua família, ame a pessoa ao seu redor. Sabe essas pessoas que dizem, eu já ouvi uma pessoa dizer, olha, tem hora que eu penso em me atirar debaixo de um caminhão. Irmãos, aqui a gente não pode brincar, né?
Mas na verdade você fala assim, você vai acabar com a vida do caminhoneiro? Porque você vai arrumar uma encrenca para ele. Meu, morre de outro jeito. Sei lá que jeito, mas no caminhão não. Você está dirigindo o carro, vai jogar na tua frente? Não. Está vendo como é? Quando a gente comete alguma coisa, alguém vai sofrer. Só que quando você vai por esse fogo da depressão, ela cauteriza a sua consciência. E você fica insensível. E daí você já não escuta conselho de ninguém. Não adianta. Já decidi. E daí você fica ruim. Porque o fogo cauterizou os sentimentos seus. Não deixe que o fogo cauterize os seus sentimentos. Sabe por quê? Porque depois de tudo isso, vem a voz do Senhor. Vamos terminar? 1 Reis 19, 12. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: fazes aqui, Elias? Sabe? Quando você escuta, e aí, depressivo ou não, quando você escuta a voz de Deus, o Senhor, sabe que língua que Deus fala? A língua que Deus fala é a minha língua sempre. Deus, ele vai falar de um jeito para você, que é só você que vai entender. Por isso que eu não vou tentar te convencer a nada aqui. Eu nem conseguiria. O que eu quero fazer é ser um canal para que Deus fale no seu coração. E de uma língua que só você que vai entender. Eu não entendo a língua que Deus fala com você. Eu não entendo. Eu não entendo nem a língua que Deus fala com a minha esposa. Eu não entendo a língua que Deus fala com o meu filho. Eu não entendo. Eu não entendo. Sabe por quê? Às vezes a gente prega de um assunto e alguém depois nos fala: pastor, obrigado porque você falou aquilo. E eu nem lembro do que eu falei. Falei de outra coisa. Assim, o tema da mensagem era outro. Mas houve um pedacinho da mensagem que Deus falou com ela. Então, sabe, quando você escuta essa voz mansa e delicada de Deus, vamos fazer igual Elias. O que é que ele fez? Veja que para sair da caverna, ele envolveu o rosto dele na capa. Porque ninguém pode olhar para Deus e continuar vivo. Porque por mais deprimido, sofrido que você esteja, Deus continua sendo Deus. E a justiça dele continuará igual. Sabe aquela história que, Senhor, eu pequei, mas eu estava deprimido. Problema seu, vai sofrer. Então, Elias, espera aí. Para colocar diante do Senhor, eu não posso sair assim. Eu estou triste. Mas eu não posso estar diante de Deus assim. Lembra de Neemias, que era o copeiro do rei, quando ele ficou triste? E o rei falou para ele assim: você está com um semblante diferente. Ele falou: eu fiquei com medo. Por quê? Porque ele estava diante de um rei que podia falar: eu não quero gente triste aqui. Morreu. Podia falar isso. Você vai entrar diante de um Deus que é santo, que a Bíblia diz que o pecado não habita diante dele. Então, o que Elias faz? Ele envolve o rosto na sua capa. E daí ele sai. E quando ele sai, já passou o terremoto, já passou o vento, o furacão, o terremoto, o fogo. Agora só existe a voz de Deus. E aí ele vai para o Senhor. E sabe o que Deus diz para ele? O que fazes aqui? Eu vou parar aqui essa mensagem. E vou te falar por quê. Se você é uma pessoa que nunca aceitou Cristo, eu quero te perguntar: o que você faz nesse mundo? Pense bem. Não é uma bronca, hein? Não estou falando bravo com você, não. É só você pensar. O que você está fazendo aqui? Se você é uma pessoa que tem Cristo, já aceitou Jesus Cristo, saiu de uma igreja, está vivendo no mundo, eu repito a pergunta para você: o que você faz aí?
Lugar de crente não é na caverna. Lugar de um cristão não é no mundo. Lugar de cristão é louvando ao Senhor, na casa do Senhor. É ali que nós vamos aprender. Então, eu só posso terminar com o verso 19. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Gilson? Que fazes aqui, Viana? Que fazes aqui, Conceição? Que fazes aqui, Carlos? Que fazes aqui, Francisco? Que estamos fazendo aqui, se não louvar ao Senhor? Entregue-se a Cristo. Talvez a sua depressão, você não vai sair daqui curado, hein? Não vai sair curado. A não ser que Deus faça. Eu não tenho esse poder, mas Deus pode te curar. Mas eu não estou te prometendo isso. Eu estou dizendo que você vai sair daqui com um caminho para se libertar dessa caverna. Na próxima vez que eu pregar, nós continuaremos nossa série de Elias. Vamos orar. Senhor, nós aqui reunidos confessamos que temos a nossa caverna. Estamos declarando, Pai, a nossa caverna onde nós nos escondemos. A nossa caverna onde nós nos deprimimos. A nossa caverna onde nós pecamos. A nossa caverna onde temos dúvida. A nossa caverna onde questionamos a Tua vontade. E estamos aqui, Senhor, pedindo perdão. E talvez alguém que esteja dentro de uma caverna precise de sair nesta noite. Pai, nós não vemos luz nessa caverna. Mas o Teu Filho Jesus disse que Ele é a luz do mundo. E eu te peço que o Senhor ilumine agora os corações, para que pessoas possam sair da caverna e trabalharem para o Senhor. Porque longo é o caminho e nós temos uma missão, que é pregar o Evangelho. Assim como aqueles irmãos foram para a Natividade da Serra, nós também, Pai, queremos ir para o mundo. Não nos esconder, mas queremos sair para o mundo, nos colocarmos diante de Ti e trabalharmos para o Senhor. Pai, nós não temos força, porque a caverna nos impede, nossos olhos estão cegos, mas nós te pedimos, ó Pai, que nos tire dela, porque estamos orando com ousadia por orarmos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ficar em pé.